Olá, olá. É, Boa noite, pessoal. Espero que estejam a me ouvir bem. Algum feedback ali? Estamos aqui à espera do nosso convidado. Olá, olá. Estamos aqui à espera do nosso convidado. E enquanto o nosso convidado vai vindo, gostaria que vocês me dessem aqui algum feedback. Deixem o vosso feedback para a gente começar a nossa conversa. Boa noite a todos. Nós somos o grupo Instituto Liberal. Somos um grupo de jovens angolanos que quer falar sobre liberdade, liberdade individual, liberdade de ir e vir, liberdade de comércio em Angola. Estamos a começar, pretendemos levar este assunto até onde pudermos e até onde der. Eu sou José Alexandre Palanga, estarei convosco. Por favor, pessoal, deem o vosso feedback, se me ouvem bem, se não, como é que é para ver se eu consigo melhorar aqui alguma coisa. Vamos ter hoje uma conversa com o Manuel Catala, ele que é cristão, teólogo, estudante de filosofia e político. Vamos entender um pouco a perspectiva dele, a visão dele sobre a liberdade em Angola, sobre se existe ou não liberdade em Angola e qual é o pensamento dele em torno deste assunto. Estamos aqui à espera do. Enquanto nós vamos esperando o Manuel, pessoal, vão colocando o vosso feedback na página, nos comentários, para ver como é que estamos, onde é que vocês estão, se estão em Angola, e se estão em Angola onde? Estão em Luanda, Benguela, Uíge, Cabinda. E pronto, vamos falando um pouco da vossa província, no caso, como é que é a liberdade, se é o reflexo daqui de Luanda ou é relativamente melhor, é pior. É tipo, pior que tem o político ou palhaço brasileiro diz que pior que está não fica, né? Então, será que a questão da liberdade, as liberdades individuais, liberdade de comércio, né, na vossa província, é como em Luanda? Será que estamos a tentar debater um falso problema, a questão da liberdade? Gostaria que vocês colocassem nos comentários, pessoal. Vamos conversar um pouco sobre isso. Só vamos esperar aqui o nosso convidado. Vamos só esperar o nosso convidado e para a gente começar a nossa conversa. Qualquer falha aqui, sou um principiante nessas coisas de live, vídeos, então espero que me perdoem e, e é isso. Nosso convidado diz que já está a vir, então vamos esperar mais alguns minutinhos.
Esperar mais alguns minutinhos. Se quiserem, já vão já colocando algumas perguntas, né, para o nosso convidado. O que vocês querem saber do nosso convidado? Se vocês conhecem o nosso convidado, se não, vão já colocando aí algumas perguntas. Boa noite, meu irmão Manuel Catala. Fala, mano. E aí? Tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. Como é que estás? Pô, Tô estás a bem. debuxar, meu? Estás com umas bochechas? Então, meu irmão, você tá nesse caminho também. Quando você casa, meu irmão, os quilos te acompanham. Ok. Então, pessoal, já estamos em direto, já estamos com o nosso convidado Manuel Catala. Melhor do que eu falar dele, convém ele mesmo apresentar-se. Então, quem é o Manuel Catala? Certo, a todos boa noite. É um prazer enorme estar aqui na live com o José, amigo e irmão de longa jornada e altas batalhas. E Manuel Catala é cristão, é pai, esposo, estudante de diversas coisas. Desculpem. Estudante de diversas coisas, estudante de teologia, filosofia, administração, especialmente gestão financeira, e tenho estudado como autodidata a economia também. Ok. É por causa dessa multifunção, multicapacidade do Manuel que nós decidimos convidá-lo para conversar conosco sobre liberdade. Eu sei que o Manuel ele tinha um projeto antes de uma ONG que chamava-se de Panda, Independência, né? Independência para nós aqui em Angola. Eu gostaria, antes de nós entrar no tema, por que criar uma ONG que prima pela independência? Não somos independentes ainda. Então, é um tema vastíssimo, né? Se formos começar pela ideia do Panda, ONG, o nome que lutaria por direitos civis, né, que não foi avante, porque em dado momento nós começamos a pensar que seríamos como cães que ladram enquanto a caravana de horrores na nossa nação continuaria passando. Né? Então, precisamos ressignificar as formas de lutar por essas liberdades e direitos civis. E em dado momento chegamos à conclusão que nada melhor do que fazermos a nossa própria liberdade e não mendigarmos liberdade de outro. Né? Porque a temática sobre liberdade ela é sobremodo importante, principalmente porque ela pode ser pensada como direito ou como então dever. Né? E nós paramos de pensar a liberdade como direito e começamos a pensar a liberdade como dever. Por isso que não devemos a ideia do Panda, porque ela tinha como pressuposto que outro nos forneceria a liberdade, ou seja, que o governo nos daria a liberdade. Mas isso é uma utopia, né? Ninguém vai nos dar a liberdade é um dever, vamos ter a oportunidade de discutir um pouquinho sobre essa questão aqui, mas respondendo mais precisamente a pergunta que me fez, lutar por liberdade porque se não somos independentes, se somos dependentes, enquanto nação, nós não somos independentes e não seremos enquanto não tivermos soberania alimentar, soberania tecnológica, enquanto não tivermos um mercado que faz trocas, se não igualitárias, pelo menos compensatórias, né? Não seremos independentes de outros países enquanto não tivermos uma liderança ou então independência acadêmica. Enquanto não produzirmos ciência em Angola, não seremos livres nunca, porque sempre estaremos à mercê do chinês, à mercê do americano, à mercê de todas as outras nações, como o Japão, a Coreia, que estão a produzir tecnologia enquanto nós nada produzimos. Né? Então, isso pensando a nível macro. A nível micro, na questão interna, não somos e não seremos livres enquanto angolanos até o momento que
começarmos a levar a sério essa ideia da democracia, não como um direito, mas como um dever do cidadão. Um dever de um cidadão que sabe que a sua cidadania só se justifica quando ele tem uma vida econômica ativa, quando ele tem uma vida política ativa e uma vida social ativa. Enquanto isso não acontecer, então, nas nossas inter-relações, enquanto sociedade, também não devemos nos considerar livres. Então, por isso é que há alguns anos atrás, nós intentamos o Dipanda, que seria mais do que um movimento social, uma ONG, seria mais uma escola. A ideia era mais levar os cidadãos angolanos a ter a consciência do que a liberdade. No entanto, de lá para cá, até a nossa própria ideia de liberdade, ela sofreu diversas mutações. Então, talvez uma introdução melhor seria mesmo emergir na própria temática sobre liberdade para conseguirmos balizar um pouquinho o nosso debate, a nossa conversa. Ok, mano, ok. Falando um pouco na temática de liberdade, você falou aí que mudaram o objetivo. Esperavam a liberdade antes e agora vão fazer a vossa própria liberdade. O que é isso de fazer a vossa própria liberdade? Me ouvir? Consegue me Consegue me ouvir? ouvir? Consigo, sim. Você consegue me ouvir também? Eu só estou desligando em função do eco. Tá, perfeito. A ideia de lutar por liberdade, não esperar que liberdade se faça, ela é sobre modo interessante, ela precisa ser pensada a partir da ideia de uma liberdade natural, pensando como os modernos, como Rousseau, Hobbes, Tocqueville e outros indivíduos que estão no século XVIII a pensar a liberdade, que é importante frisar, eles têm uma matriz cristocêntrica. O pensamento desses indivíduos que estão a pensar no século XVIII, a filosofia, ele é cristã, a ideia de liberdade, acima de tudo, uma liberdade cristã que pressupõe um mal-estar na sociedade onde eles estavam, no sentido de que a liberdade estava a ser tolhida pelos soberanos, como o rei e outros indivíduos que faziam parte da nata da sociedade. Então, eles trazem uma ideia de que o ser humano ele é naturalmente livre, ou seja, Deus concedeu liberdade ao ser humano. No entanto, o que eles não trabalham nunca é a liberdade enquanto direito. Eles trabalham a ideia de liberdade como dever. Ou seja, eu, enquanto ser humano, eu tenho o dever de usar da minha liberdade para a minha sobrevivência. Porque é por meio dessa liberdade que eu crio os mecanismos para me manter. Se eu não tenho essa liberdade, José, acho que travou aqui. Pode continuar, mano. Continua. Travou tudo aqui. Então, como eu estava dizendo, eles no século XVIII acreditavam que se o ser humano não tem liberdade, então ele não pode se considerar humano, porque os mecanismos que nós precisamos para a nossa subsistência, eles dependem da liberdade de ir e vir e da liberdade de fazer as coisas. Lógico é que eles não, em momento algum, eles pensaram numa liberdade sem limitações. Por isso é que quando eles vão para o seio da sociedade civil, ou seja, quando eles migram de uma liberdade natural para uma liberdade civil, eles vão dizer que é necessário que exista como um contrato social. Rousseau vai escrever bastante sobre esse contrato social, mas ele não era o único contratualista. Grotius vai ser contratualista, o próprio Thomas Hobbes vai ser contratualista, todos eles vão ser contratualistas e eles vão pensar esse contrato social, lógico, de forma um tanto diferente uns dos outros, mas todos pressupõem
que ao sairmos da sociedade natural, uma sociedade primitiva, onde o ser humano tem liberdade de fazer praticamente tudo o que lhe vem à cabeça, eles dizem assim, olha, quando migramos para a sociedade civil, uma sociedade regida por leis, então é necessário colocarmos limites às liberdades dos indivíduos. Por quê? Porque se não existirem limites, então teremos uma sociedade onde o estado de guerra é perene, conforme vai nos chamar a atenção Hobbes, né? Ele é que cria essa ideia de estado de guerra, um estado constante de guerra, onde você vive não guerreando, mas na consciência de que a qualquer momento serei abatido, a qualquer momento serei detido, a qualquer momento os bens que eu granjeei, que eu lutei, serão tomados por um terceiro. Então, eles dizem assim, olha, quando migramos para a sociedade civil, é necessário que hajam normas que limitem os indivíduos no sentido de que o único limite deles não seja a força. Né? Então, nesse sentido, né, nessa migração para a sociedade civil, eles também ainda vão trazer a ideia de liberdade enquanto dever e não enquanto direito. Porque eles não pensam num soberano, conforme nós fazemos hoje, muitas das vezes de forma completamente errada. Eles não pensam num soberano que não seja o próprio corpo do povo. Então, é necessário, para pensarmos a sociedade angolana hoje ou qualquer outra sociedade do mundo, compreendermos a ideia de que o soberano é o cidadão. Se o cidadão é o soberano e ele não está submetido a ninguém, então quem deve fazer a própria liberdade é o próprio cidadão. Quem deve fazer a própria vida é o próprio cidadão. Mas o que aconteceu no século XIX e grande parte do século XX, com o crescimento dos estados totalitários, criou-se a ideia de que o Estado ele vai criar condições divinas para que o ser humano se realize na sua plenitude. Por isso é que nós aceitamos um Estado praticamente onipotente, que tudo faz para todos, cerceando as liberdades particulares e individuais, na esperança de que esse vai fazer tudo por todos, mas isso não aconteceu e não vai acontecer nunca. Não existe nenhum Estado em nenhuma parte do mundo com a capacidade de satisfazer as necessidades de todos os indivíduos. Sejam elas as necessidades básicas ou então necessidades mais voluptuosas, não existe nenhum Estado com essa capacidade. É necessário, como cidadãos, tomarmos a consciência de que, primeiro, quem faz esse tal Estado somos nós. Segundo, quem faz o bem para nós somos nós também. Ninguém vai fazer o bem por nós se não formos nós mesmos. Então, gosto muito de dois conceitos de liberdade. Um é do Mises e o outro é do Rousseau, né, que ele vai dizer assim, olha, somos igualmente livres, né? Ele vai trazer a ideia de liberdade junto com a ideia de igualdade, só que ele não faz a separação que nós fazemos nos dias de hoje, e até comparamos, dizemos que a liberdade é mais importante que a igualdade, com a igualdade é mais importante que a liberdade. Ele não faz isso. No contrato social especial, Rousseau ele vai dizer que somos igualmente livres, ou seja, esses dois atributos do ser humano, eles caminham juntos. Ele vai dizer que os seres humanos eles são igualmente livres, e é com essa igual liberdade que eles devem começar a sociedade. Mas o que é essa igual liberdade para Rousseau? A igual liberdade é ter o direito, não desmerecendo ou contradizendo o que eu falei até então, já vou explicar por que direito, né, nesse segundo momento, né, mas ele vai dizer que é ter o direito de conseguir ou trabalhar pela própria sobrevivência. Direito esse que você, enquanto indivíduo, vai criar, não que um terceiro vai criar para você. Então, quando você pode fazer o teu negócio, os teus business livremente, sem o IVA, sem o Lourenço, sem a Joana, sem a Maria quererem gozar do fruto do teu trabalho, então você tem liberdade. Quando você pode votar, e não só votar, derrubar os políticos que têm
demônios na cabeça em vez de neurônios, então você é livre. Quando socialmente você pode fazer o curso que quer, na escola que quer, concorrer ao cargo público que você quiser e bem entender, sem depender da micha, da gasosa, do padrinho e da madrinha, então você pode dizer que está a viver numa sociedade livre. Então, a liberdade, ela está sendo pensada sempre por esses indivíduos, os modernos, que vão dar vida à nossa sociedade, à nossa forma de pensar a política, a economia, ela está sendo pensada em todo momento como não vou dizer um instrumento, mas como um processo ativo. Né? A liberdade nunca é um processo passivo, nunca existe liberdade na dependência, porque nós, dependendo de alguém, queremos nos considerar livres. Né? Então, é mais ou menos essa migração que existiu na nossa mentalidade, enquanto grupo, enquanto movimento, que está a pensar a Angola. Por quê? Se você é dependente de alguém para te dar a tua liberdade, então já existe ali uma contradição em termos, né? Porque a dependência de alguém já elimina a tua liberdade. Você precisa transferir a tua liberdade para um terceiro para que você dependa dele. Agora, quando você independe desse indivíduo, então aí sim, aí é você que precisa responder, né, por você mesmo, é você que precisa dar vida à tua própria vida, aos teus próprios meios de se manter. Deixa eu parar um pouquinho para respirar, deixar o José falar. Ok, não, aqui é mesmo para você falar. Tem aqui um comentário do Neves Neto que diz o seguinte: acredito que com o advento da democracia, o sentido de individualidade foi suprimida. Democracia trouxe o conceito de um povo, um voto, que todos são um e que o Estado deve dar tudo. Gostaria de comentar esse texto do Neves? Que hoje eu estou pensando na mesma linha que o Neves Neto, né? A ideia de uma democracia que faz-nos uma massa homogênea, onde todos pensam da mesma forma, onde um voto vence tudo, ganha tudo, ainda principalmente quando é o voto errado, né? É muito complicada. Dá mais a ideia de que democracia é poder do demônio do que o poder do povo, né? Nós precisaríamos repensar essa ideia de democracia. E para repensar a democracia, nós estamos revisitar os gregos. Quem era cidadão na Grécia? Isso é muito importante nós percebermos. Cidadão na Grécia era aquele que tinha comum, era aquele que tinha um business, que tinha um negócio. Aqueles que eram, desculpa, os vagabundos, que não faziam nada, que dependiam de terceiros, não eram considerados cidadãos. Então, a livre iniciativa era o pré-requisito para você ser considerado cidadão e ter poder na polis. Você teria que ser um cara de business, um cara que movimenta a sociedade. Somente esses indivíduos que movimentavam a sociedade eram considerados cidadãos e tinham poder de voto. E esse poder de voto, ele era no sentido não só de beneficiar os seus business, mas também de beneficiar a sociedade a quem ele servia. Então, repensando a democracia em nossos dias, nós precisamos tirar essa ideia do Estado totalitário e dissolver esse poder nas decisões particulares do dia a dia. Aí nós formaríamos uma sociedade poliárquica, no sentido de que lá no lugar onde você está, você tem poder suficiente para definir e decidir sobre a tua vida. Não esperar do governo central, né, conforme acontece nas nações de matriz socialista, né? Porque, fazendo um parênteses, espero que eu não esqueça o que eu estava falando, mas é muito importante esse parênteses. Em nações socialistas, você não deve fazer projeto de vida. Isso é ilusão. Quem faz projeto é o governo central. Você deve até perguntar no governo central se o projeto dele para a tua vida é qual. E na antiga Rússia era assim mesmo. Quem define pela tua vida a mulher que você vai casar, a comida que você vai comer, o bairro que você vai morar, o trabalho onde você vai se desenvolver, quem definia era tudo o Estado.
É uma ilusão nossa numa sociedade de matriz socialista, né? E que hoje não é. Eu acho que hoje somos uma sociedade nadista, né? Porque não tem nenhuma filosofia, pelo menos podre, não tem nada, né? Não somos marxistas ou somos socialistas africanos, não tem nada, né? Que assim é a matriz de pensamento, né? O nosso antigo presidente, o Eduardo dos Santos, o ídolo dele era o Lula. Você está perdido, velho, se o teu ídolo é o Lula. Nada contra. Mas pensa, se o teu presidente, o ídolo dele é o Lula, velho. Assim, que país mesmo assim você está a pensar que vão ser? Tá lixado, não, verdade. E não estou a falar da presidência do Lula, estou a falar assim, cara, teoricamente, o que Lula nos passa sobre economia? O que Lula nos passa sobre política? Não passa nada, velho. Nada, nada, nada. Então, voltando à questão do planejamento central, para pensar no indivíduo, em nações como Angola, enquanto não mudarmos a nossa matriz de organização, nós temos que esquecer ideias como planos, negócio. É impossível, é inviável você fazer um negócio em Angola, porque, primeiro, a inflação ainda é uma forma do governo pagar as suas dívidas. O governo inflaciona a nossa moeda para pagar as suas dívidas. Então, hoje você está fazendo um plano de negócios com uma determinada taxa de juros, amanhã a taxa de juros é completamente outra no mercado, a inflação sobe à torta e à direita, ainda somos um país monoprodutor, monoexportador, importamos tudo, tudo, tudo. Então, nós temos uma tarefa hercúlea para começarmos a pensar em liberdade como tal no seio da sociedade angolana. Esse é o meu filho gritando, vocês vão ouvi-lo várias vezes, porque ele também quer participar da live, mas não vou deixar, ele não tem essa liberdade. Ok, mano. O Milton JS Mateus pergunta aqui: a ideia de uma soberania popular não legitimaria uma tirania em nome do povo ou ditadura da maioria? Quando tu falavas lá da soberania popular, quando falavas de liberdade. Certo. Milton, parece que está a ler bastante Tocqueville, né? Porque Tocqueville, quando ele escreve sobre a democracia na América, é que faz esse comentário. Ele vai dizer assim, olha, uma soberania popular legitimaria a tirania da maioria. Concordo plenamente. Por isso é que se eu usei a expressão soberania popular, eu preciso pedir perdão. Né? Tanto é que nós já começamos a usar a expressão soberania cidadã. Né, no sentido de que o cidadão é soberano nas suas decisões. E, mais uma vez, isso começa com a liberdade e com o poder econômico de cada indivíduo. Porque, como dizia o Azagaia, aquele que é dono do cumbu é dono da verdade, não adianta. Enquanto nós não criarmos uma sociedade onde nos tornarmos donos do nosso próprio cumbu, a verdade vai continuar sendo ditada igual naqueles ditados da pré-cabunga, né? Que a professora dita para você e você só reproduz o que ela está a ditar. Precisamos repensar essa ideia de soberania popular, porque, de fato, traz uma tirania da maioria. Uma das únicas formas de dissolvermos o poder do Estado, Milton e os outros amigos que nos ouvem, é tirar o cumbu. Tira o cumbu desses indivíduos, meu irmão, que ninguém, senão os vocacionados, vão fazer política. Né? E isso não é muito difícil de fazer. O meu negócio, minhas regras, se apropriando de uma expressão que é de outro mundo, mas meu business, minhas regras. Vou dar imposto para quê? Para cuidar da educação do meu filho? Não tem problema, eu mesmo cuido. Vou dar imposto para quê? Para cuidar da minha saúde? Não tem problema. A minha saúde começa com a minha boa alimentação. E se vocês me roubarem com esse vosso imposto extorsionista, nem comer eu vou comer. É lógico que eu vou parar no Maria Pia. É lógico que eu vou parar no Hospital Central porque eu vou ter imunidade baixa, mal me alimento. Então, quero todo o meu dinheiro. Não dou imposto para ninguém. Quer fazer política? Não tem problema. Precisamos repensar e trabalhar com a ideia de continuidade salarial. Você se elegeu como professor do ensino de base, né? Sim, vai continuar ganhando como professor de ensino de base.
Você se elegeu como engenheiro, né? Sim, vai continuar ganhando como engenheiro. Não gostei, não tem problema, meu irmão, não é para gostar. Você acha que estamos aqui para te sustentar? Você quer viver às nossas custas? Você quer nos roubar usando a lei, conforme dizia o Frederic Bastiat? Ele dizia assim, olha, existem duas formas de expoliação ou de roubo. Uma é pela via da lei e a outra é pela via da arma de fogo. Né? Então, ele dizia assim, que o mais perigoso é aquele que te rouba usando a lei. Né? Então, perdão, respondendo as perguntas de forma um pouquinho mais objetiva, tem que parar de ser enrolado. Sim, Milton, a ideia de soberania popular traz uma margem, uma abertura para ditadura da maioria, e Tocqueville nos chama a atenção sobre isso já no século XVIII, finalzinho do século XVIII, mas parece que nós somos surdos ou desentendidos, ainda não paramos para pensar isso. E o caso de Angola, ele é sobremodo, como que eu posso dizer, a carapuça serve em Angola. Você vê que os mesmos malucos estão a votar à toa desde 75, malucos dos quais eu já fiz parte, né? E não votei só uma vez nesses indivíduos que estão aí, votei várias vezes, acho que umas 2 vezes, porque primeiro, não tinha a mínima noção do que é ser cidadão. Não tinha a mínima noção do que era uma sociedade de economia aberta, uma sociedade de economia fechada. Nunca ninguém me ensinou, nunca ninguém falou nada a esse respeito. Então, cara, eu votava no mais do mesmo, era assim mesmo, até porque a UNITA na minha cabeça me ensinaram que era o demônio, o diabo, os outros partidecos também não tinham nada de diferente. Então, votava nesses indivíduos. Mas hoje eu me arrependo amargamente, e ainda bem que arrependimento não mata, senão eu não estaria gravando essa live aqui. Ok, mano, ok. A live está muito boa, mas eu vou pegar uma deixa que tu falaste, é que vocês agora, né, deixaram de esperar a liberdade, estão tentando fazer a vossa liberdade. Eu gostaria que tu comentasses um pouquinho mais sobre isso, explicando como é que vocês estão fazendo essa vossa liberdade e se estão fazendo aonde? Estão fazendo aqui em Angola, ali no Brasil onde você está, na China, pronto, aonde? Então, os diversos manos e manas, mas manos, né, que caminham comigo, importa fazer outro parênteses, convidamos diversas meninas para caminharem conosco nessa senda, e as respostas foram sempre negativas. Depois, quando nos chamarem de machistas, vou amaldiçoar, né? Então, é bom que conste. Né? Não tem machismo nenhum, as mulheres parecem que estão alienadas, desculpa as mulheres que estão a me ouvir ou que vão me ouvir, mas nós fizemos diversos convites, gente, meninas, vamos lutar por uma nova bola, vocês precisam se posicionar, nada. Perguntaram meu marido, perguntaram meu namorado, outras estão muito ocupadas e tudo termina por aí. Respondendo à tua questão, estamos lutando pela nossa liberdade, primeiro pela nossa liberdade econômica. Nós que estamos na diáspora e aqueles que estão em Angola estão a buscar e investir nas mais diversas áreas. Eu, por exemplo, hoje trabalho na construção civil, né, como um investidor iniciante, né? E também estou a migrar para a ideia de arte com concreto. Estou inserindo esse conceito novo na construção civil. Trabalhar a questão mais artística do concreto, né? Estou levando isso para a empresa onde eu trabalho. Na empresa eu não trabalho como funcionário, mas como um prestador de serviços, né? Eu sou o técnico das edificações, eu cuido e trabalho na parceria, primeiro no sentido de que eu não tenho um salário fixo, eu ganho uma comissão pelo serviço prestado, né? E tem sido muito, muito, muito bom essa ideia que eu tomei, porque inicialmente me chamaram para trabalhar na empresa, mas para me contratarem com um salário fixo, eu falei de jeito nenhum. Não trabalho por um salário fixo, nunca. Né? Eu prefiro ganhar uma comissão por serviço prestado.
né? Então, esse é o primeiro passo que eu dei em prol da minha independência econômica. E o segundo passo foi ter criado a ideia de arte em concreto, né? E a arte em concreto, ela vai desde as louças sanitárias até a calçada da nossa casa, né? Então, estamos trabalhando esses conceitos na nossa empresa e, graças a Deus, está a começar a ganhar vida e acreditamos que isso se torne dinheiro em muito pouco tempo. Esses são os projetos que eu tenho trabalhado em prol da minha independência econômica e liberdade econômica também, porque assim, voltando em Angola, se o M for dono do Cumbu, ele vai ser dono da verdade. Não adianta, vão me colocar no bolso, vão me chutar a bunda, eu vou temer pela minha família, não conseguirei fazer nada no campo mais social. Então, primeiro estamos a nos organizar e tem diversas outras empresas que foram criadas por pessoas que estão a caminhar comigo, né? Não importa citar aqui os nomes. Então, esse é o primeiro passo pela luta da nossa liberdade. Porque quando nós só esperávamos, o que nós pensávamos? Pensávamos assim, precisamos lutar para que o governo forneça uma educação melhor. Malucos. Precisamos lutar para que o governo forneça saúde melhor. Sem noção. Sem noção. Precisamos fazer manifestação pelos 500.000 empregos. Isso, precisamos nos manifestar pelos 500.000 empregos. Ou então, terminei a minha faculdade e quero que o Estado me dê o meu emprego. Meu irmão, aonde? O Estado não pode mais dar empregos em Angola. O Estado em Angola é obeso. Não temos mais capacidade de empregabilidade estatal. E, por outro lado, continuando a responder a tua pergunta, tem a parte mais individual e tem uma parte mais social. Começamos a pensar num projeto de nação, né? Num projeto de nação que vai além daquilo que somos nós, os indivíduos. Então, essas ideias de liberdade enquanto dever começaram a ser pensadas como um projeto nacional de fato, começando por uma educação um pouquinho, se não extremamente liberal, né, para a sociedade angolana, e também pensando uma política extremamente liberal, pensando, por exemplo, em questões como os médicos, né? Eu estava a conversar com dois amigos médicos com quem eu converso muito, os dois estudaram na Cuba, mas graças a Deus não voltaram castristas e nem zedistas, né? Azedos da cabeça, voltaram com uma cabeça muito liberal, né? E eles estavam a me dizer que não podemos, enquanto médicos, falando eles, continuar a depender da empregabilidade do Estado. E eles me perguntaram, você como um liberal que decidiu largar a teoria e ir um pouquinho mais para a prática, o que nos propõe? Na hora, assim, surgiu na minha cabeça um programa que, pelo termo programa, pode soar populista, mas não é em momento algum, né? O programa Meu Médico Particular. O que seria isso? Assim como os advogados, conceder licenças para que os médicos já criassem e abrissem seus próprios consultórios. Isso desoneraria sobremodo os nossos hospitais. Por quê? Porque o cuidado primário ele seria feito nos consultórios particulares. Para que serviriam os hospitais? Para casos extremos. Então, todo médico teria essa liberdade de atender em seu próprio consultório, com um valor a decidir por ele mesmo, lógico, ele vai ser guiado pelo mercado, não vai poder cobrar de forma exorbitante, quando tem outros bons médicos a cobrarem um valor mais equilibrado, não vai poder também cobrar muito abaixo, porque traria demérito para a própria categoria, né? Mas as consultas elas seriam pagas. E se todo médico, por exemplo, cobrasse 2.000 kwanzas por consulta, no final do mês o médico ganharia quase 500.000 kwanzas. Simples assim. E quem não iria para um consultório privado ter um atendimento melhor? E qual é a vantagem de um consultório privado? Se eu fui mal atendido hoje, eu não volto mais. E falo para 50 pessoas que aquele médico é do diabo. E ele vai perder os clientes. Então, os próprios médicos buscariam excelência e profissionalismo, porque disso dependeria o pão de cada dia. O nosso problema desses hospitais públicos também, desses médicos que são contratados pelo Estado, é que não tem como sancioná-los. Você é mal atendido por um médico ou por uma enfermeira e fica por isso mesmo. Morre, vagabundo. Né? Mais ou menos assim.
Agora, quando temos uma sociedade aberta, onde o médico tem o próprio consultório, o cliente é bem tratado, né? Você é bem tratado, bem recebido no consultório, e isso não é difícil de fazermos na nossa sociedade. Precisaríamos somente criar uma sociedade... Só um pouquinho, gente. Hã? Alô? Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Terminaste, estavas a falar com a criança ou com a esposa, mas estamos aqui. Não, a minha esposa perguntou se a live está a passar aonde, que ela e outra pessoa querem acompanhar. Ok. Eu vou compartilhar com ela. Beleza, então. Fechou. Né? Ok. Voltando, o José vai compartilhar contigo. Voltando aqui, isso seria simples de fazer desde que existisse um incentivo ou uma linha de crédito privada ou então privada, eu falo das instituições legais reconhecidas como os bancos, ou então outras instituições que pudessem fornecer um crédito para que, o médico pudesse se capitalizar inicialmente e dar vida ao seu próprio consultório. E isso também poderia ser aplicado na educação. Temos sérios problemas de educação em Angola, sim. Está a faltar professores, sim. Então, a solução não é contratar mais professores pelo Estado. A solução é liberalizarmos a própria educação também, criando tutores, por exemplo, que vão tutoriar as crianças no ensino de base, tutores que vão fazê-lo no ensino mais avançado, né? Segundo, terceiro nível e assim até o ensino médio. Esses tutores poderiam ser, é claro, concursados no sentido de que de 2 em 2 anos você concorre para uma licença para lecionar e você só vai concorrer para essa licença para lecionar se primeiro os teus alunos aprovarem no exame nacional, ou exame provincial, ou exame municipal que vai ser realizado. Segundo, você só vai ser licenciado se você investir em formação contínua. Poderíamos criar N pré-requisitos para licenciarmos os professores, para lecionarem, de forma particular. E veja que isso traria uma democratização muito grande do próprio ensino, um acesso maior do ensino e de ensino de qualidade. Porque hoje, para você montar um colégio, você precisa ter muito dinheiro. Mas se fosse para você alugar uma sala e alugar uma sala e trabalhar naquela sala como professor, e você pegaria, por exemplo, essas escolas, de certa forma, independentes, teriam uma matriz. Por exemplo, o Macarenco, né, teria diversas escolas. O Macarenco até uma escola técnica, que talvez precisaríamos repensar o modelo de fazer. Mas uma escola tipo um Punive da vida, né, uma escola de base, um ensino de base, você teria uma escola matriz, mas o professor teria aquela escola como matriz somente administrativamente. Na questão financeira, o professor seria completamente livre para ganhar e cobrar segundo o mercado. Vejo uma pergunta ali, que é, na minha visão, complicada, né? Porque estamos a falar justamente de liberdade, e liberdade significa ousar modelos não implementados por ninguém, né? Porque todos esses modelos implementados nos países estrangeiros que estão a ser importados por nós, eles precisaram ser pioneiros em algum momento, meu irmão. Então, nós precisamos pensar a nossa nação segundo o nosso contexto, segundo aquilo que vai funcionar em Angola. Parar um pouquinho de imitar, de importar modelos. Por que precisamos ter um modelo de educação parecido com os americanos? E os americanos tiraram do modelo deles hoje. Eles copiaram um pouquinho da Inglaterra no começo da nação, mas depois precisaram se desenvolver por conta. Então, acho que chega de imitarmos e começarmos a desenvolver a nossa própria educação, a nossa própria tecnologia, e isso não significa em momento algum que vamos nos isolar do mundo. Antes, pelo contrário, vamos aprender com os bons exemplos, mas não vamos copiar para sempre.
vamos desenvolver também aquilo que nos é peculiar, aquilo que nos é característico. Então, onde funcionou essa ideia do meu professor, do meu médico particular, não conheço nenhum país do mundo. Vamos implementar nós pela primeira vez. E assim como quem faz uma rotunda tem que acertar a curva ao longo da caminhada, nós também vamos acertar a nossa curva à medida que formos caminhando, né? Mas precisamos ousar, precisamos ser inovadores. As grandes empresas aqui no estrangeiro já não estão mais a contratar pessoas formadas, estão a contratar pessoas inovadoras, pessoas criativas, porque somente um diploma, somente um canudo aqui não significa mais nada. Grandes empregos, grandes postos de trabalho estão sendo ocupados por pessoas inovadoras. Então, nós, enquanto cidadãos angolanos, precisamos também investir nessa maneira de pensar. Precisamos ser, antes de mais, inovadores. Temos toda a nossa ferramenta, você engenheiro formado aqui no Brasil, você veio buscar aqui diversas ferramentas que são aplicáveis somente no contexto brasileiro. Você precisa ser inovador o suficiente para olhar a demanda do teu contexto e dar uma resposta sob modo criativa. Porque se você se apegar só àquilo que aprendeu aqui no Brasil, daqui a pouco estamos a te receber mais aqui em Guarulhos, mas cochapadas, né? Porque desististe da luta. Parênteses de brincadeira, vamos lá. O basquete volta a perguntar, né? Não seria melhor copiar um exemplo e depois ir trabalhando nele? Na verdade, quando eu digo que precisamos ser inovadores, não é inovadores ex nihilo, ou seja, inovadores do nada. Lógico que temos uma matriz de pensamento, né? E uma matriz de pensamento que já vem desde a Grécia, que, por exemplo, foram eles que pensaram a lógica, e é da lógica que veio os computadores. Então, tem milhares de anos sendo trabalhado, diversos conceitos, até pensarmos o computador, né? Porque toda a lógica de programação nasce, por exemplo, com a obra de Aristóteles, né? Que pensou a lógica, né? Que sistematizou a lógica. Então, nós não estaríamos dissociados desse universo de pensamento. Não estou a querer, por favor, não me acusem de estar a pensar uma tecnologia africanista, como aqueles que pensam que vamos separar a África do mundo, nós pretos somos e assim vai. Não, esquece isso. Antes, pelo contrário, estou a pensar em cooperação nas mais diversas áreas, mas uma cooperação que ela tem limites, não vai nos tornar dependentes eternamente. Vamos pegar modelos que funcionaram, aplicá-los ao nosso contexto e nos desenvolvermos no sentido de, daqui a alguns anos, estarmos a competir com esses países dos quais importamos a tecnologia. Essa é a ideia, Vasques. Ou Vasquete. Desculpa. Ok. A live está interessante. Só para avisar para o pessoal, temos mais aí 12 minutos. Quem quiser ir comentando, comentam agora. Desde já dar bem-vindo a todo mundo que está entrando agora. Vi que o número aumentou um pouquinho. Estamos a conversar com o Manuel Catala, um jovem bastante promissor. Estou a gostar das ideias. Estou a gostar das ideias. A última vez que conversamos, não tinhas essas ideias. Mas ok. Então, estou surpreendido pela positiva. Gostei bastante, gostei muito. Legal. Uma outra questão que eu teria é, agora, já falamos muito, já conversamos muito. Agora, quais seriam as soluções para a liberdade em Angola? Por quê? Estamos em Angola a emergir movimentos totalmente de esquerdas, movimentos africanistas que dizem ser socialistas africanos, ou sei lá o que isso se trata. Estamos a ter movimentos mais da esquerda, meio africanista, que imitam Julius Malema, da África do Sul. Estamos a ter um crescimento em Angola do feminismo. Então, estamos a ter muitas coisas juntas a crescer.
e ainda temos um governo que não é pró-liberdade. Então, dentro dessa miscelânea de coisas, né? E também temos algumas províncias que são independentistas, né? Dentro dessa salada russa, quais caminhos nós devemos traçar? José, então, depois de ter sido atirado ao ninho de cobras onde você me colocou, vou tentar sair, né? Porque o ninho de cobras, porque a ideia de socialismo africano ou africano socialismo já foi um problema para o pai deles, o Kwame Nkrumah. Não conseguiu teorizar o que seria um socialismo africano. Primeiro, porque o socialismo, começando nessa ideia de socialismo, ela tem por base a estatização dos meios de produção. Então, nós não temos meio de produção que eram privados. Vais fazer socialismo como? Sem meios de produção, sem fábrica. Porque Marx nunca pensou o contexto africano. Nunca. Coitado do Marx. E eu acho que Marx foi um grande teórico para o contexto dele. Hoje, se você ainda é marxista, você é seguidor de uma religião, sei lá, se nem ilusória, uma religião arcaica, ultrapassada, porque assim, primeiro é que o teu Deus nunca pensou em você. Se você é africano e é socialista, Marx nunca pensou em você. Isso é muito importante de considerarmos. Marx estava a pensar a Europa sendo industrializada, a Europa do século XVIII, na emergência da industrialização, processo que ainda não aconteceu na África, em muitos países como Angola. Ainda não estamos nesse fervor de industrialização. Ou seja, teríamos que começar uma industrialização, aí teria que ter uns invejosos dos caras que estão a investir, falar assim, não, vamos lhe receber as empresas dele, vamos estatizar isso tudo, para ser tudo nosso, né? Teríamos que criar essa mentalidade. É complicadíssimo pensarmos o socialismo em Angola, é complicadíssimo pensarmos teorias que já estão ultrapassadas no mundo todo ainda. Esse é o problema de somente copiarmos, né? Copiarmos modelos da Europa, copiarmos modelos sei lá de onde. Nós, José, nós precisamos, conforme eu tenho proposto, e essa é uma das ideias que nós vamos dar vida, nós estamos a criar agora, José, a Associação Nacional de Estudos Livres. Essa Associação Nacional de Estudos Livres tem como missão e vocação contribuir para o desenvolvimento sociopolítico e econômico de Angola, mas especialmente o desenvolvimento teórico, criarmos uma base que vai sustentar as nossas práticas. Porque se não tivermos uma base para sustentar a nossa base política, a nossa base econômica, a nossa base social em si, pegando a própria educação, não poderemos caminhar nunca. Criemos movimentos que quisermos, se esses movimentos não tiverem uma base daquilo que vão fazer, que tem uma proposta concreta na realidade angolana, então nós vamos nos perder. Podemos imitar o sul-africano, podemos imitar os americanos, podemos imitar quem quisermos, como toda imitação é maiúia, como diziam em Angola. Né? E maiúia não dura muito tempo. Pega um tênis da Nike original e pega um tênis da Nike falso. O falso vai usar 3 dias, vai estar com uma boca, vai ter parecido com um pão da pior espécie. O original calça 5 anos, é o mesmo Nike. Né? Então, nós em Angola precisaremos ser inovadores o suficiente para não conseguir responder de forma fácil essa pergunta que você fez. Qual é a saída? Qual é a resposta? Não, a resposta não existe. Não temos o gabarito da vida. Mas existem princípios sobre os quais precisamos nos alicerçar para darmos uma resposta coerente. O primeiro princípio não é nem a liberdade. O primeiro princípio é o amor. Porque Adam Smith, que é o pai do capitalismo, tem uma obra que é a principal obra dele que ninguém lê, que é Teoria dos Sentimentos Morais. Todo mundo corre na riqueza das nações, mas a principal obra de Adam Smith é a Teoria dos Sentimentos Morais. Ele vai dizer assim, se não tivermos amor, e ele chama de caridade ou de misericórdia,
não poderemos fazer sociedade. E isso é muito verdade. Se eu tenho um negócio, um business, e eu não quero que o melhor serviço possível seja prestado para o outro, daqui a pouco a minha empresa vai à falência. Porque eu não consigo ser competitivo no mercado, porque a competição no mercado é de quem presta o melhor serviço, não de quem monopolizou o Estado monopolizou o mercado por meio de uma lei. Então, isso para ele é um amor, porque eu amo aquele a quem presto o serviço, a ponto de prestar o melhor serviço possível. Ou seja, quando eu falo de amor, não estou a falar de um amor romântico, um amor da Globo, da Zap, aquele das novelas. Não, não é nada disso. É um amor prático, um amor que me move a fazer o bem que eu quero ao outro. Ou seja, o bem que eu quero que seja feito a mim, eu faço ao outro. Adam Smith, o pai do capitalismo, vai trazer essa ideia que é totalmente cristocêntrica. E pasme, se você falar hoje isso para muitos daqueles cabeçudos que só estudam os livros dos outros e não sabem pensar, vão pensar que Adam Smith estava errado, ou que esse livro não é nem dele, porque só leram a riqueza da nação. Não. E vão pensar que o principal princípio que ele pensa é a liberdade. Não é. Primeiro, o amor. Segundo, a liberdade. Se tivermos esses dois princípios, eu acho que nós faremos uma nação diferente. Agora, as diversas cambalhotas que nós vamos dar para que esses princípios se tornem reais na nossa vida, então essas só a prática nos dirá. Não tem um gabarito da vida, como eu já falei, não existe. Mas precisamos ter princípios sobre os quais trilhar e é por meio desses princípios faremos uma sociedade completamente diferente. Então, para pensarmos a política, pensamos a partir do amor e a partir da liberdade. E com certeza, a partir do amor e a partir da liberdade, primeiro, não enquanto político vou querer roubar os outros, vou querer trabalhar para ter o que é meu. Segundo, você também, cidadão que se ama, não vai se deixar roubar por um maluco que vai andar de um carro de 300 mil euros enquanto você está a passar fome. Você não aceita mais isso porque você se ama. Você não vai se matar com fome enquanto o cara está a comer caviar, né? Não vai, porque você se ama e quando você se ama, você preza pela tua liberdade. A tua liberdade não é mais um direito, é um dever, que você luta por ela todos os dias. Todo dia que você acorda, você tem o dever de sair para a labuta, né? Para lutar pela tua liberdade. E tem um ditado muito interessante de um indivíduo. Ele fala assim: você acordou 8 horas da manhã por quê? Já é rico ou queres morrer pobre? Né? Muito interessante. Ele estava a pensar essa ideia justamente de você lutar pela tua liberdade. Ele fala assim: cara, enquanto você não conquistar a tua liberdade, não dorme. Estás a dormir por quê? Já estás rico ou desististe da luta? Pergunta do Milton. Ok. O que acha do federalismo? Tens que ser telegráfico nessa resposta. Oi? Seja telegráfico, seja telegráfico. Ser telegráfico é ser rápido. É mesmo isso, é mesmo isso. Por que temos que acabar já a live? Assim já acabou. Epá, o teu argumento é muito longo e é muito bom, mas epá, temos que trabalhar com tempo, né? Aquela tua pergunta, já estás rico ou desististe da vida? Ainda temos que fazer outras coisas. Beleza, vamos tentar fazer outras coisas. Eu tenho aula também daqui a pouco. Respondendo à questão do Milton, é assim, José. Acho que não tem também como responder rápido as coisas, né? Porque primeiro eu vou fazer uma introdução. Eu vou falar assim. Quando eu comecei a propor algumas coisas na internet, conheci alguns movimentos não, alguns apoiadores de movimentos de Cabinda independente, alguns independentistas de Cabinda, não são nem federalistas, eles são independentistas, que dizem assim: o Cabinda não é Angola, por exemplo, né? O Kunene também poderia dizer que o Kunene não é Angola, o Mochico não é Angola, não poderia dizer que nada é Angola, né? Porque afinal... Benguela não é Angola, mas Benguela não é Angola, e aí vai, né? E eu acho que a resposta está na pergunta do Milton. Essa ideia do federalismo, que seria criarmos províncias ou províncias-estados que seriam independentes de uma matriz central.
Se migrarmos para uma sociedade liberal, essa vai ser uma das questões a ser pensada aí, muito bem pensada, um federalismo, províncias independentes de Luanda, independentes totalmente, né? Se não poder mandar um tostão para Luanda, não mande, né? Só que isso também significa que vamos parar de explorar as lundas, tirar de lá todo o diamante, e o diamante vai começar a ser investido na própria lunda, né? Porque hoje as lundas, onde sai todo o diamante, parece no ninho de cobra, né? Uma província totalmente ultrapassada, nada é investido lá, o povo vive mal, cara, sem noção, né? Cabinda é outro que teria que usar o petróleo deles lá para desenvolver Cabinda. Aí sim, aí toda a província teria que correr atrás do seu próprio ouro. Aí é que vamos ver os que trabalham, os que não trabalham, né? A diferença entre os que servem o Senhor e os que servem os senhores. Aí vamos ver, né? Porque esse federalismo traria, de fato, uma luta pela sobrevivência, porque não viria recursos do governo central. Vocês teriam que se virar com os recursos que têm no vosso próprio local. Aí eu até acredito que os cabindas parariam de lutar por independência, porque o dinheiro que seria gerado lá seria usado lá. Eu não precisaria do dinheiro de Cabinda para nada, até porque petróleo se compra, ninguém ganha petróleo, diz assim, a minha parte do petróleo chega na minha casa todo dia, ganho 3 recos de petróleo. Não ganha reco de petróleo coisíssima nenhuma, petróleo é pago, para você pagar tem que trabalhar, mas deixa eu cortar aqui o meu argumento. Ok. Estamos a ver que temos muitos independentistas ali nos nossos comentários, desde de Cabinda, alguns pedem a secessão do Norte, outros são independentistas Mukongo. Pronto, isso é muito bom. Se você é independentista, você tem duas vias. Ou a via democrática, ou então voltemos aos movimentos de independência. Eu sou independentista ou um federalismo absoluto, não sei o que isso significa, mas eu sou mais, não nas províncias, mas numa base, numa nação, refazer nações, não só do tipo refazer os antigos reinos, não, isso é maluquice, mas refazer nações com base na proximidade cultural étnica. Do tipo, vamos lá supor, poderíamos fazer talvez o norte ou uma maior parte do norte da Angola um país só. Nós os Ovimbundo vínhamos misturados com todas as etnias do sul, faríamos um país. Sei lá, é uma ideia, mas eu só acho que nós temos que ter a oportunidade de decidir o que nós queremos. Porque nós nunca tivemos essa oportunidade. Foram aqueles 3 movimentos que decidiram que vão lutar por Angola e a Angola é independente e vão para. Pô, e nós então? Sei lá, eu também sou pró-independentista. Essa ideia de um independentismo, ela parte de uma ideia de um cátaros, né? Um cátaros que é uma ideia nazista, de uma ideia de pureza étnica, pureza racial. Morma hoje Bakongo está casado com um Bundo está casado com Nhaneca com Congo. Como é que você vai fazer esses negócios? Outra questão, hoje, por exemplo, os 2 médicos com quem são cabindas e sempre moraram no sul, estudaram com o dinheiro do MPLA. Não, mas essa questão eu não estou falando muito na base de pureza étnica, é mesmo questão organizacional e territorial. Vamos ver? O que tem jogo mesmo é só falar. Porque se você pegar no povo os Bakongo e eles colocar num lugar sem comum, daqui a pouco eles vão ter se escravizado por outros caras. Coloca todos um mundo também sem tambu, sem iniciativa, também lhes submeter à escravatura. Eu acho que a maior forma de emancipação ainda é econômica. Podemos preservar e devemos preservar a nossa cultura. E eu sou um cara que faz muito isso, graças a Deus aprendi a falar a nossa língua nacional. Tenho diversos ritos como a circuncisão, que é o equê, o endela, que é isso tudo para a minha vida física. Quando me casei, fiz isso com circuncisado, com espalhar,
interessante. Eu acho que nós podemos fazer isso habitando juntos mesmo. Eu tinha vários vizinhos Cabinda, vários vizinhos Bacongo, vários vizinhos Ganguela. Cara, e nunca tivemos nenhum problema, até porque vivíamos de cooperação, fazíamos culta. Sabe o que é culta? Sei. Eu também fiz culta na infância. Muito Primeiro culta, junto. muito culta. Eles me ensinaram muita matemática, eles me ensinei muita geografia, história. Fazíamos intercâmbio já naquela época, não tinha fronteiras, era dele. Mas o meu capitão era bonito, eu tocava com muito também. Problema. Nenhum, velho. Somos seres humanos, e essencialmente enquanto cristãos, nós temos uma estranheza muito grande com relação a essa ideia de pureza, independência. Eu acho que podemos ser independentes economicamente, mas espiritualmente, eu não sou muito favorável a isso. Acho que todo mundo vai fazer o mundo dele, governamos o mundo. Ok, concordo. Já estamos mesmo estourados do nosso tempo, mas como. Não começamos tarde. Começamos no tempo determinado que é permitido para um angolano começar. Você sabe, aqui é governado pelo MPLA, não dá para começar as coisas muito cedo. Vou ficar frustrado, meu. Mas pronto, para terminar, vou fazer aqui um bate-bola de umas 3 ou 4 perguntas e depois a gente termina. Pode ser? Beleza, tá bom. Beleza, vamos lá. Lula ou José Eduardo Santos? Não, você falou que ia fazer pergunta. Não, um bate-bola. Esse é o quê? Pergunta é rápida, essa é a minha resposta. Quem que você prefere? Só para terminar, já estouramos o nosso tempo. Tá. Lula ou Zedu? Não, mas falta outra alternativa. Tem mesmo. Não tem uma alternativa. Só tem essa mesmo, Lula ou Zé Eduardo Santos? Não, mas isso é só uma alternativa. Falta outra. Os dois pensam nos dois. Dois são muito carinhosos. É. Tá fixe. Tem marca. MPLA Unida. Não, também não tem pergunta. Universal ou Mundial? Não, espera. Universal do Brasil ou Universal de Angola? Igreja? Yeah. Não, os dois. Mano, esse no final era só para brincar, agradeço muito a tua disponibilidade que é para estar aqui conosco. Gostei muito das tuas ideias. Neves diz concordo com o orador. Mas pronto, vamos lá. Eu gostei muito das tuas ideias. Mudaste muito, já te falei desde a última vez que conversamos. E, mano, gostei muito. Vou te convidar uma próxima vez. E, se tiveres alguma coisa para falar que ainda não falaste ou que queira falar, como é que andam os democratas? Como é que tá? Primeiramente eu quero muito grato pela oportunidade de poder falar de nós aqui na diáspora. Então, com muita comunidade, que não é muito carista, mas como eu disse, ideias, aberto, ao extremo tudo aquilo que eu tenho pensado, que aqueles caras que caminham comigo têm pensado, né? Muito obrigado por se disporem a ouvir. Aqueles que quiserem continuar a pensar, podemos bater um papo no privado, né? O que eu não disse que queria dizer, né? Eu acho que basicamente disse tudo, mas se deixasse uma palavra de ordem, lutemos, né? A vida é guerra, esse negócio de paz é só mesmo para o MPLA, não existe paz. Existe luta contínua e não precisa ser uma luta de armas, mas é uma luta contínua por mais dignidade, uma luta contínua por mais liberdade, uma luta contínua por mais cumbu, uma luta contínua por mais saúde. Então, lutemos, sejamos verdadeiramente cidadãos, e cidadão é ser ativo. Você perguntou-me sobre o democrata, né? Vamos então reservar um espaço só para falar sobre isso, porque é bastante mambo para falar.
Muito obrigado a todos que acompanham a nossa live. Agradecemos a vossa disponibilidade. Espero que na próxima live apareçam e no próximo evento presencial também apareçam. Desde já, quero dizer, nós temos organizado, sempre que o governo permite, alguns eventos presenciais para estudos sobre liberalismo econômico, conservadorismo e temáticas da área. O nome do orador é Manuel Catala. Manuel Catala. Alguém perguntou o teu nome aí, o Vasquete perguntou. É o Manuel Catala, Vasquete. Marido da Ruth Catala. Mano. Muito obrigado. Vamos terminar a nossa live e é isso. Ok.